Dando continuidade ao nosso estudo sobre educação cristã, nós vamos abordar agora o capítulo 4, em continuação, e falar dos canais da educação cristã. Vamos dividir esse capítulo em 2 ou 3 vídeos, porque precisamos trabalhar o assunto que é importantíssimo na educação cristã. Há uma classificação desses canais que diz que fala sobre o culto de doutrina, a escola de preparação de obreiros, a escola de formação de missionários, a escola de educação musical e a escola bíblica dominical. São 4 áreas da educação cristã que precisa ser abordada para um melhor aproveitamento na área dessa educação. E ele começa com o culto de doutrina. Culto de doutrina. Quando nós olhamos o ministério de Jesus, Jesus sempre estava ensinando. Sempre estava ensinando. Isso é importante a gente ter isso como exemplo, porque de boa intenção isso. Certa vez uma irmã me ligou falando que onde ela estava, muitas pessoas estavam aceitando Jesus, eles querendo encaminhar essas pessoas para uma igreja, mas as pessoas queriam ficar com eles, não queriam ir para a igreja. Em um lugar com várias igrejas. Aí perguntou: o que eu faço, irmão? Eu falei: ensine Bíblia. Ensine Bíblia. Porque se você ensinar a Bíblia, de maneira nenhuma eles vão ser enganados. Então ensine Bíblia. E hoje essa igreja tem mais de 500 pessoas reunindo na principal e nas congregações. E a maioria dos crentes, na sua totalidade, são tudo voltado para o conhecimento da Bíblia. A gente tem prazer em aprender, tem prazer em compartilhar. Então, culto de doutrina é uma ordenança. As doutrinas são ordenanças, mas eu queria entender o seguinte, que essa doutrina não é essa doutrina que o pessoal fala de doutrina de ideologia, não. Doutrina aí quer dizer ensinamento, crescimento de conhecimento, onde homens capacitados discorrem através da Bíblia e ensinam para a comunidade. O propósito da doutrina cristã é mudança de vida ou aperfeiçoamento espiritual dos cristãos. Na medida que nós chegamos à igreja, aceitamos a Jesus e começamos a ler a Bíblia, encontramos uma certa dificuldade, porque a Bíblia ela é um livro de contexto, então às vezes a gente precisa entender como ler para entendê-la. Então, precisa de pessoas ensinando. Eu, no meu início, eu tive o prazer de ter um diácono que toda tarde de sábado ele ia à minha casa para me ensinar a palavra de Deus, antes de eu me converter. Aí ele fez isso durante uns 4 meses, e depois desses 4 meses eu fui à igreja e aceitei a Cristo, e até hoje sirvo ao Senhor. Então, uma mudança de vida, o culto, a doutrina cristã vai criar uma mudança de vida. Na medida que eu conheço a palavra de Deus, eu mudo a minha vida. A verdade é essa. O propósito ainda é fazer discípulos que observarão os mandamentos de Cristo. Tem pessoas que quando vê esse negócio de mandamentos, fica... Só que o apóstolo João, numa das suas cartas, ele diz que os mandamentos de Deus não são pesados. Não. São pesados para quem ele quer andar no erro. A Bíblia diz, que a lei é boa. Se a lei é boa, então não é tão pesada. É pesada para quem erra, para quem anda fora da lei. Então, o culto de doutrina tem essa finalidade, do aperfeiçoamento do crente, de ajudar a ele na mudança de vida. E precisamos ter esse culto. Trazer saúde espiritual à igreja, porque uma igreja sã, uma igreja saudável,
É uma igreja que trabalha, que não dá trabalho. É uma igreja que evangeliza, é uma igreja que faz missão. É uma igreja que está dentro do contexto da proposta de Cristo. Cada obreiro deve ter isso em mente. Ou seja, todo obreiro da igreja tem que ter isso em mente, que precisa ensinar, precisa alimentar o rebanho de Deus. E dentro disso, eu preciso entender que, como a Bíblia diz em Pedro falando aos seus pares em Atos dos Apóstolos, quando ele viu a igreja crescendo, as viúvas não sendo assistidas, os de fora falando mal da igreja por causa disso, ele chamou os seus pares, o apostolado, e disse: irmãos, não convém que a gente sirva as mesas, mas que possamos escolher dentre nós 7 varões de boa reputação. Aí deu lá os requisitos básicos para esses homens e disse: nós vamos ficar na oração e na palavra. Ou seja, os presbíteros, né? Naquela época, Paulo, Pedro, eles eram chamados de presbíteros, João, os apóstolos eram chamados de presbíteros, aqueles que estavam ali aptos para ensinar. Então, quando eu olho para um presbítero da minha igreja, eu tenho que vê-lo como um homem de palavra, um homem da palavra, um homem de estudo, um homem que está interessado em sempre, não é trazer novidade, mas trazer aquilo que aos meus olhos como ovelha ainda está oculto. Então, uma palavra aos presbíteros, alunos: vocês precisam debruçar na Bíblia, debruçar nos livros e entender que Deus quer lhes usar para o bem-estar do rebanho, para o crescimento de conhecimento da igreja. Ou seja, o presbítero é chamado para orar e ensinar. Orar traz conhecimento e oração traz graça. Crescer na graça e no conhecimento. Então, vocês que desejam esse ministério do episcopado, do presbitério, se dedica. Mostre para Deus que você quer ser. Não queira ser. Mostre, porque eu entendo na minha caminhada que Deus, ele não separa para você ser. Ele separa porque você é. E você só vai mostrar que é com a tua vida, com o teu dia a dia. Então é isso. O obreiro precisa estar habilitado como um homem da palavra para dar o melhor ensino e proteger através do ensino doutrinário, do ensino dos mandamentos de Deus, o rebanho. Como fazer um culto de doutrina? Muitas pessoas não sabem realmente o que é um culto de doutrina. A doutrina não tem nada a ver com usos e costumes. Um culto de doutrina vai muito além. Tem igreja que me permite o termo, perde o seu tempo. Eu sei que não tempo perdido, porque quando está cantando, quando está fazendo alguma coisa, está fazendo para Deus. Mas se é um culto de ensino, se eu aplico o tempo do culto de ensino em outra coisa, eu estou perdendo um tempo precioso. Precioso. Tem o culto público, que vamos cantar, vamos dar testemunho, mas o culto de ensino é para ensino. Culto de ensino é para ensino. Não tem outro jeito. E na medida que eu me aplico a isso, eu cresço. Principalmente no conhecimento de Deus. Então, o culto de doutrina não é para cantar, não é para fazer relatório. Isso tudo tem um culto específico. É para ensinar a palavra. Um momento de oração e Bíblia. Acabou a Bíblia, um momento de oração e despede o povo. Mas precisamos ter o cuidado, como pastor no pasto, que vai na frente. Ele, antes de levar o rebanho para o pasto, ele vai lá no pasto, tira as ervas daninhas, tira os espinhos, aí vai lá no regaço, cerca o regaço com pedras, no lugar mais raso. Isso é tudo uma preparação para depois pegar o seu rebanho e levar para alimentar. Ele sabe que quando o seu rebanho chegar naquele pasto,
chegar naquele pasto, ele vai ter a boa grama, saudável, não vai correr o risco de espetar a boca, de comer alguma coisa com veneno. Quando for beber água, não vai ter o perigo, porque ela sabe que o pastor cuida dela, não vai ter o perigo de, ao entrar na água, embebedar a sua lã e morrer afogada, não. Porque o pastor da ovelha, antes de dar o alimento, foi lá e preparou o pasto, preparou o regaço. O pastor, o presbítero, o ancião, o cooperador, o mestre, esses homens, ele precisa primeiro debruçar no pasto de Deus, no manancial de Deus, na fonte de água de Deus. Buscar nela conhecimento, discernimento e depois colocar a mesa para as ovelhas de Deus. Isso tudo num culto de ensinamento, num culto doutrinário. E nesse culto doutrinário pode haver a participação dos presentes, com perguntas, com leitura bíblica. Às vezes alguém até que alcançou alguma coisa que o orador, que o preletor não conseguiu. Às vezes ele até dá uma contribuição. Nunca com perguntas capciosas, com querendo mostrar que tem mais conhecimento. Não, não, não. Isso não. Você pode ter a formação que tiver, mas nunca tenta confrontar aquele que está querendo te ensinar. Fique escutando, ouvindo e some ao teu conhecimento tudo o que você vai ouvir. Eu tenho um grande exemplo nas Assembleias de Deus, hoje saudoso, que era o pastor Antônio Gilberto. Na denominação ele é conhecido como o ícone da teologia, um homem de... Tinha um conhecimento muito grande, muito grande, muito grande. Tradutor da Bíblia há 50 anos. Apaixonado pela Bíblia. E na sua igreja, como pastor, quando chegava na escola dominical, o professor queria dar o lugar para ele e disse, não, vim aqui aprender contigo. São ensinos que a gente olha e vê o homem com essa capacidade. Hoje dorme no Senhor, mas deixou livros, mananciais muito grandes, com essa atitude. Então eu preciso ter isso. Eu preciso, como ensinador, como doutrinador, ensinar uma coisa que eu viva. Porque tem muita gente ensinando o que não vive. Essa é a dificuldade. Quando as pessoas me ouvem pregar, me ouvem dar uma aula, me ouvem na igreja dando uma palestra, ela está olhando se aquilo que eu ensino está de acordo com o que eu vivo. Jesus, num certo momento, quando ele estava a caminho da casa de Jairo, que Jairo solicitou a sua presença em sua casa porque a sua filha estava enferma, no meio do caminho uma mulher tocou nos seus vestidos, porque colocou no coração, falou no seu coração, que tão somente se eu tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curada. Diz a Bíblia que ela foi se esgueirando, se apertando no meio da multidão e conseguiu chegar perto de Jesus e tocou na orla dos vestidos de Jesus. E Jesus, no momento, parou e disse, alguém me tocou. Aí os discípulos falaram, mas Senhor, a multidão está te oprimindo, te apertando, e tu pergunta quem te tocou. Ele disse, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aí eu li essa passagem e falei, tem alguma coisa aqui que me chamou a atenção, que por que ele faz essa abordagem? Aí depois de algum período de oração, de meditação, eu entendi. E você vai entender também. Lembra naquele dia que você está na igreja, tu tem dois momentos na igreja. Aquele que o pregador está pregando e você fica assim, Deus não deixa ele parar não, Senhor. Pô, já vai dar 9 horas, Senhor. Toca no coração dele para ele ir um pouquinho mais adiante que está gostoso. Mas tem um que quando começa a falar, você diz assim, ah, Senhor, manda ele ficar quieto, Senhor. Esse é o princípio. Dentro disso aí. Quando eu prego ou ensino, isso serve para você, meu aluno, minha aluna. Quando eu prego aquilo que eu vivo, quando eu ensino aquilo que eu vivo, tudo que eu falo sai com virtude. Porque isso é uma característica de Deus.
um propósito de Deus na nossa vida. Que vivamos a sua palavra, vivamos os seus ensinos, para que tudo aquilo que nós passamos aos outros saia com virtude e a virtude entra naquela vida. Então Jesus, quando falou que saiu virtude, Jesus não precisou, ele não precisa da palavra desse professor para abalizar, não. A vida dele era virtude. Mas eu pego isso para mim. Pego isso para mim. Todas as vezes que eu prego, todas as vezes que eu ensino, todas as vezes que eu dou palestra, primeiro a palavra tem que falar comigo. Primeiro o ensino tem que estar na minha vida. Primeiro a pregação tem que me converter. Eu me olho naquela pregação e falo, posso pregar ou não posso pregar. Certa vez eu fui convidado a dar uma palestra para casais e antes eu falei, preciso primeiro da aprovação da minha esposa. Se ela aprovar, aí alguém falou, mas como assim? Depois eu explico. Aí chamei minha esposa e falei, filha, eu fui convidado para dar uma palestra e preciso saber de você se eu estou apto a dar essa palestra para casais. Vou falar isso. Ela falou, pode falar, filho. Mas por que tu perguntou à sua esposa? Porque como eu vou ensinar alguma coisa para casal se eu não vivo? Como eu vou dar conselho ao meu vizinho se eu sou um mau vizinho? Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então aquele que ensina, aquele que doutrina a igreja, precisa ter uma vida dentro do que fala, dentro do que ensina. Porque senão não vai ter virtude o seu ensino. Por isso, a Bíblia vai dizer, ou a Bíblia diz, perdão, a Bíblia diz, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Então, meu querido irmão, meu querido aluno, aluna, Paulo fala isso aos Coríntios no capítulo 3, a partir do verso 1 e verso 2. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante e sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também, que aí vem falando outras coisas. Capítulo 3 do primeiro livro a Timóteo, da primeira carta a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 5. Então, queridos, é a cobrança de Deus na nossa vida. Eu preciso estar de acordo com os ensinos da Bíblia para poder ensinar. E estando de acordo, tudo que eu passar para os meus, para o meu próximo, para o novo convertido, para o aluno da escola dominical, para o meu vizinho, para aquela pessoa que eu evangelizo na rua, que eu vou dar conselho, vai ter virtude. Bom, daqui a pouco mais um vídeo na continuação desse capítulo. Precisamos fazer assim para que possamos aproveitar ao máximo a informação. Tá? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.